Graça e paz aos amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Senhor. Amados irmãos, é com muita alegria que nessa noite eu venho mais uma vez falar com vocês, mais uma vez poder falar da palavra de Deus, falar algo das Escrituras, falar a palavra de Deus para vocês. Louvado seja o Senhor. Nesta noite nós iremos ver no livro de Salmos, o Salmo 1, sobre o homem bem-aventurado, o justo, o bem-aventurado e feliz, o bendito e abençoado, o homem justo. Louvado seja o Senhor. E nós iremos ver quem é esse homem justo feliz. Quem é o bem-aventurado, o homem feliz? Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos conceda luz, entendimento e revelação da palavra dele. Bendito Deus e Pai, te dou graças nesta noite. Te dou graças, ó Pai, pela Tua palavra que é a verdade. A Tua palavra que nos santifica, que nos vivifica, que nos edifica. A Tua palavra que nos limpa e purifica plenamente. E te dou graças pela Tua palavra, que revela Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, em vários aspectos. Toda a Tua palavra é uma revelação dele, uma revelação de Cristo, o Teu bendito e eterno Filho. Ó Pai, te damos graças, lhe agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fala conosco nesta noite, fala aos nossos corações, ilumina-nos e mostra mais de Cristo, mais da vida de Cristo, para que possamos vê-lo, possamos segui-lo, possamos buscá-lo e conhecê-lo como vida para nós, em realidade espiritual para as nossas vidas. Conhecê-lo em um relacionamento profundo e saudável, que nos salva, que nos transforma, que nos edifica. Um relacionamento de vida que nos faz semelhantes a Ele, parecidos com Ele, para andarmos como Ele andou, andarmos para Te glorificarmos, ó Pai, para santificarmos o Teu nome e para mostrarmos a Tua justiça em todos os lugares. Ó Pai, em nome dEle oramos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, no Salmo 1, versículos de 1 a 6, são poucos versículos, mas há uma grande revelação aqui. Há uma grande descrição aqui sobre o que é um justo, um bem-aventurado. Mas aqui revela mais do que um justo, mais do que um bem-aventurado. Revela o justo, o bem-aventurado. Revela aquele que é verdadeiramente feliz em Deus. Louvado seja o Senhor. Salmo 1, a partir do versículo 1, bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1, irmãos, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui o Senhor diz, o nosso Deus diz, que bem-aventurado é o homem. E bem-aventurado significa bendito, abençoado. Mas o sentido mais literal significa feliz. Feliz é o homem. Bem-aventurado é o homem. Bendito, abençoado o homem. Este é um homem feliz. Abençoado é ser feliz em Deus. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 2 diz: depois de todas essas coisas negativas, que o homem feliz em Deus, ele se aparta, o versículo 2 mostra algo positivo do homem feliz, do justo, que é bem-aventurado. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. O prazer do homem justo, do homem feliz em Deus, está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O prazer dele está na lei do Senhor. Ele medita nas coisas da lei do Senhor. Por isso, ele não tem prazer em andar com os ímpios, em estar na roda dos escarnecedores. Ele se aparta para meditar na lei do Senhor, na lei de Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui, meus irmãos, um ponto muito importante da verdade é a palavra lei, lei do Senhor. Muitos tomam a palavra lei de forma negativa, como algo do legalismo, como algo pesado, como algo extremamente restritivo. Mas a palavra lei
na língua original, lei no hebraico, ela é rica em vários sentidos, em vários significados. Ela não tem esse significado restrito de lei, mas ela tem muitos significados, significados riquíssimos. E nós vamos falar sobre alguns deles, descrevendo a lei do Senhor, o significado da lei do Senhor. A palavra lei, ela tem o significado, um deles é de instrução, outro significado de sabedoria. Então a lei do Senhor é a instrução do Senhor, é a sabedoria do Senhor. A palavra lei também no hebraico tem o sentido de verdade, é a verdade de Deus. E também um outro sentido, também pode ser dito que é palavra. A palavra lei no hebraico é palavra. Então, a lei do Senhor é a instrução do Senhor, é a sabedoria do Senhor, a verdade do Senhor, a palavra do Senhor. E tem outros significados também riquíssimos. Então, nesta palavra do Senhor, nesta palavra de Deus, onde está a instrução do Senhor, a sabedoria do Senhor, onde está a verdade do Senhor, é onde o homem bem-aventurado, onde o justo feliz tem o seu prazer. Ele medita de dia e de noite na palavra de Deus, na palavra da verdade, na palavra da sabedoria, na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos, irmãos, que lei significa a palavra de Deus, na tradução mais correta, no sentido mais correto. Lei é a palavra de Deus. E nesta palavra de Deus, a instrução, a sabedoria, a verdade, a realidade, e está incluído leis, mandamentos, regras, muitas instruções para o nosso caminhar, muitas instruções morais, instruções éticas, de convivência civil, de relacionamento entre os homens. Louvado seja o Senhor. Aqui o bem-aventurado, o justo feliz, ele tem o seu prazer na palavra de Deus, na palavra do Senhor, onde encontramos a verdade, a sabedoria, a instrução, a realidade de Deus. Também essa palavra pode ter também o sentido de doutrina, de ensinamento, o ensinamento absoluto, inquestionável. E a palavra de Deus é o ensinamento absoluto, inquestionável, infalível. Louvado seja Deus. Mas o que eu mais quero falar nesta noite, irmãos, é falar que este homem feliz, este justo feliz, este bem-aventurado, aqui descrito, é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Aqui há uma revelação, há uma descrição da pessoa de Jesus Cristo, de Cristo em humanidade na terra, encarnado, vivendo como homem, em obediência ao Pai, meditando de dia e de noite na palavra de Deus, na doutrina de Deus, nosso Salvador, como Paulo escreveu. Então aqui é uma descrição de Cristo. Quem pode
se apartar dos ímpios, das coisas más, das coisas inadequadas, das coisas impuras que ofendem a Deus de forma tão absoluta, de forma tão completa, de forma tão convicta e plena, senão Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o servo fiel, o servo que é o modelo de Deus para nós, aquele que é maior do que Moisés, que é maior do que Salomão, que é maior do que o templo, maior do que os profetas, maior do que todos os outros servos de Deus, sejam eles do passado no Velho Testamento, sejam eles no Novo Testamento, os apóstolos, os profetas, todos que escreveram as escrituras neotestamentárias inspiradas pelo Espírito Santo. Cristo é maior do que todos eles. Ele é o servo fiel, ele é o justo, o bem-aventurado, o feliz homem bem-aventurado que medita de dia e de noite a palavra de Deus. O prazer dele estava na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Este homem feliz, justo, é Jesus Cristo. Muitos dos salmos, meus irmãos, revelam a vida de nosso Senhor na terra. Revelam sobre a obra do nosso Senhor, os sofrimentos do nosso Senhor, o andar dele na terra em sofrimento, o andar dele na terra para glorificar, para justificar e santificar a Deus. Uma vida que revela a glória de Deus, uma vida que revela a justiça de Deus, uma vida que revela a santidade de Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, revelado nos Salmos. E nos Salmos também é revelado muito da vida de devoção do nosso Senhor, as suas orações, os seus louvores a Deus, o Pai, ao Senhor e Criador de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Aqui no primeiro salmo, Cristo sendo revelado, sendo descrito como o homem justo, o homem bem-aventurado. Louvado seja Deus, aquele que tem prazer, que se deleita, que se satisfaz na palavra de Deus plenamente. Amados irmãos, nós também somos bem-aventurados, também somos felizes em Cristo. Somos um homem feliz, um homem justo pela fé em Cristo, pela fé naquele que é justo, naquele que fez a justiça de Deus a nosso favor, aquele que revelou a justiça de Deus de forma plena, morrendo em nosso lugar, derramando o sangue dele para a nossa redenção, para o perdão dos nossos pecados, para que a nossa ofensa fosse removida, para que a ira de Deus fosse removida, para nos reconciliar com Deus. Este é o nosso Salvador, ele é o justo, e nós podemos também ser justos andando nele, vivendo como ele viveu, porque a vida dele foi dada a nós pela nossa redenção, e hoje a vida daquele que foi plenamente feliz em Deus, ela também foi dada a nós pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho,
pela eficácia do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo em nós, a vida deste justo feliz